Bom dia, quinto ano, tudo bem? Hoje é sexta-feira, essa sexta-feira, hein? Com cheirinho de férias. E aí, preparados? Vai ser muito bom, né? Então vamos lá? Agora nós vamos para a nossa primeira aula de português. E o que a Pro vai fazer hoje? Nós vamos fazer uns vídeos curtos explicando as matérias do capítulo 3, tá bom? Então hoje, nesta aula, eu vou falar um pouquinho sobre piadas ou anedotas e sobre o cartoon. Então, piadas ou anedotas quer dizer a mesma coisa, tá bom? São o quê? Histórias curtas, são textos curtinhos, que têm um fim surpreendente, mas normalmente quando é piada, eles têm um fim engraçado para nos fazer rir. E, ó lá, o principal objetivo é exatamente esse, é causar o riso, certo? As piadas ou as anedotas, elas retratam situações do cotidiano. Por meio de quê? De uma linguagem coloquial. O que é uma linguagem coloquial? É uma linguagem popular. É uma linguagem que todas as pessoas vão entender, tá certo? E ela não tem uma autoria definida, então ele não tem, é autor tal, fulano de tal, tal, tal. Não, normalmente são pessoas que escrevem as piadas, que jogam, hoje em dia jogam na internet, antigamente faziam pequenos textos, né? Mas eles não têm uma autoria definida, não tem um nome para aquela piada que inventaram, certo? Então, aqui tem a piada do texto, né? Na sala de aula, a professora fala para o Juquinha: se eu digo eu era bonita, é passado. Se eu digo eu sou bonita, é o que, Juquinha? É mentira, professora. Aí todo mundo dá risada, porque ela estava falando sobre o tempo verbal, né? Presente, passado e futuro. E aí o Juquinha achou que estava falando que ela não era bonita. Então, vocês viram que são uma história curtinha, né? Ela é uma história curtinha, engraçada e com uma linguagem que todo mundo consegue entender, certo? Cartoon. O que é o cartoon? É um desenho humorístico e caricatural. O que é isso, professora? Caricatural? É aquilo que nós fizemos, que vocês fizeram na apostila, que ensinava. O que é um desenho caricatural? É quando eles pegam o meu rosto ou uma imagem minha e eles aumentam partes do meu corpo que já normalmente já são grandes. Então, por exemplo, quem tem uma testa grande, eles fazem um desenho da gente com uma testa maior, ou com um nariz grandão, com uma bocona. Para quê? Para chamar a atenção, certo? Porque o desenho é o propósito maior aqui, que eles usam para chamar a atenção de quê? De criticar um comportamento humano. Então, todas as vezes que eu vou falar de cartoon, eu estou falando de um desenho que também é humorístico, que também tem um ar de piada, tá? Mas a história que ele conta é sempre falando sobre um comportamento humano, tá bom? Então não está relacionada a um acontecimento específico, por exemplo, não vai estar falando sobre o coronavírus, que é de hoje em dia, ele vai ser algo atemporal, que não tem um tempo definido e também que vale para todo mundo, para todos os lugares do mundo, tá? Então aqui eles têm, né, quando tá falando do casamento, aquela figura, aquele cartoon do casamento que o padre fala, e agora eu os declaro marido e mulher, podem atualizar seus status no Facebook. Então o desenho, ele está pequeno, mas ele está caricatural, tá vendo? Os narizes são grandes, né? Os narizes aqui estão sempre mais em evidência para mostrar que é uma caricatura e está falando de quê? De um comportamento humano,
né? Hoje em dia as pessoas usam muito a internet e acabam não olhando e não conversando uma com as outras. E aí ele usou o casamento porque ia dar um impacto nas pessoas quando lessem. Então, além de ser engraçado, ele provoca um impacto, porque as pessoas param para pensar, opa, é verdade, certo? Então, com isso, a gente encerra essa primeira aula para vocês entenderem sempre a diferença de um para o outro, tá bom? Um beijo e até daqui a pouco.